Obrigado, Aline. Obrigado, Aline. Deus abençoe. Pronto, a Aline já falou dos dois, né? Tá vendo? Falou do como foi a experiência hoje de manhã e como foi a experiência ontem com o pastor Caleb. Tenho certeza que foi riquíssima, né? Eu infelizmente não pude estar presente ontem e nem hoje junto com os jovens, mas assim, meu coração estava aqui, né? Por uma série de situações não consegui estar. Mas deve ter sido muito bom, porque o pastor Caleb é uma bênção. Esses jovens são maravilhosos, né? São gente tudo bonita, que brilha a glória de Deus na vida deles, né, gente? Que gente abençoada. Então, glória a Deus, Deus abençoe os jovens, Deus abençoe o Kelvin, o Júnior, que estiveram à frente do trabalho hoje de manhã, cada um dos que se envolveu. Que Deus abençoe o Johnny lá também, o pastor Caleb e todo mundo que esteve aqui ontem com esse compromisso do evangelismo, gente. Que bênção, né? Que bom. Bom, vamos para os avisos. Primeiro aviso sobre os pequenos grupos, você já sabe, o pequeno grupo tem de segunda, de terça, de quarta, de sexta e de sábado. Toda segunda tem ali na casa do Marcos da Maria, no Regina Picelli, pertinho do Sobradão. De terça tem na casa do seu Fernando e da irmã Aracia, ali pertinho do SESI, na M31. De quarta tem 2 grupos, na M25 na casa da irmã Iracema e aqui na M31 na casa da Nice. Você não pode ir qualquer um dos dois, os dois são uma bênção. Toda sexta-feira lá em Araras, na casa do Gilmar. E de sábado, os adolescentes aqui a partir das 19 e dos jovens a partir das 19h30. Então você que às vezes fala assim, poxa, não tenho ido onde ir durante a semana e tal. Vai num grupo, querido, é uma bênção. O grupo é uma bênção, você vai ver como é gostoso. Procure um desses grupos, eu tenho certeza que vai ser uma bênção na sua vida, vai te fazer muito bem. Toda quinta-feira, culto de ensino, está sendo estudado sobre seitas e heresias, né? Tem muita coisa que parece evangelho, mas não é, a gente vai falar a respeito disso hoje na mensagem. Toda quinta-feira, a partir das 19h30. Sábado que vem tem início do curso de informática com a Ariane, a irmã Ariane que vai estar conduzindo as aulas. Todo sábado, então não deixe, você que fez a inscrição aí no curso de informática, não deixe de participar, que vai ser uma bênção também. É a igreja, né, pregando o evangelho todo para o homem todo e provendo conhecimento, que é importante aí na sociedade. Escola dominical, todo domingo de manhã às 9h30 da manhã, você é nosso convidado. A escola dominical é uma delícia, eu não posso deixar de falar sempre dela com bastante carinho, porque é um tempo muito gostoso que a gente passa nas nossas classes. Nossa escola dominical é de muita qualidade. O Dani outro dia estava testemunhando isso, falou para mim, olha, pastor, a nossa escola dominical é muito boa mesmo, e tal, e é bom, é muito bom, gente. Não venha que você vai ver como que é caprichado nessa escola dominical. Todo domingo de manhã, às 9h30 da manhã. Ó, a gente gosta muito de escola dominical, viu? A gente gosta, faz com carinho, faz bem feito, se empenha para melhorar, porque é uma oportunidade de gerar Cristo na vida das pessoas com uma ênfase muito assertiva, que é um ensino apropriado para a faixa etária, apropriado para aquele grupo. Então venha, não deixe de participar. No final do culto hoje tem cantina, não deixe de participar da cantina também. Antes de entrar na mensagem, deixa eu só falar uma coisa sobre o compromisso dos jovens, a ida dos jovens no evangelismo. Eu estava pensando em falar e esqueci. A hora que eu fui começar a dar os avisos, eu falei, poxa, esqueci de falar alguma coisa e eu lembrei o que era. Eu trabalhava com um rapaz que ele era um bandista. E um dia ele me contou uma coisa que eu nunca tive curiosidade de entender as religiões africanas, e ele me contou. Eu não sei porque a gente entrou no assunto de falar de lago, alguma coisa assim, e ele falou assim para mim, você sabia que a Maria Padilha, ela mora nos lagos, lagoas, onde tem água parada, a Maria Padilha fica. Eu falei, que Maria Padilha? Não conheço nenhuma Maria Padilha. Ele falou, Maria Padilha é a mulher de Satanás. Vocês já ouviram falar disso? Quem aqui já foi de Umbanda? Já ouviu falar? Ninguém nunca foi? Daí, já foi, Ruth? Conhece, né? Conhece esses negócios, né? Eu falei assim, mas como assim? Ele falou assim, eu não posso nem ficar te explicando porque eu tenho medo, na verdade. Mas peraí, mas lá no Umbanda vocês adoram a Maria Padilha? Ah, ela é uma das entidades que nos visita. Eu falei, mas você sabe que ela é mulher de Satanás? Satanás não é coisa boa? Não é coisa boa. E a Maria Padilha é? A Maria Padilha é. Eu falei, mas ela é mulher do cara. Como que ela pode ser gente boa? Ela é mulher do cara. Ah, cara, mas quando você estiver em lago, lagoa, essas coisas, toma cuidado, cara, porque a Maria Padilha está por lá. Por que eu estou comentando isso? Porque hoje de manhã, quando os jovens foram lá, eles não estavam apenas fazendo evangelismo. Eu não tinha comentado nada disso com eles antes, porque eu não estava nem lembrando. Mas vocês podem ter certeza que cada um desses jovens estava sendo guardado pelo Senhor por estar naquele lugar.
Uma batalha espiritual aconteceu naquele lugar hoje de manhã para que o Johnny estivesse no meio de vocês. E mais uma vez o Senhor foi vencedor. Quando esses jovens foram lá, eles levaram luz àquele lugar. Eles levaram luz e iluminaram as trevas, pode ter certeza disso. Houve festas no céu hoje, essa manhã. Amém, irmãos? E o próximo evangelismo onde que vai ser? No Lago Azul, né? Dizem que segundo o meu colega aí, esse meu conhecido, é o lugar da Maria Padilha. Mas a gente vai lá para anunciar que aquele lugar não é da Maria Padilha, aquele lugar é do Senhor Jesus Cristo, porque nós estaremos lá. Amém, irmãos? Então deixe de participar. Amém? Queria dar as boas-vindas para a Gabriele. Gabriele, Deus te abençoe. Convidada da Denise. Isso, Deus te abençoe, Gabriele, você é muito bem-vinda. Tá? Que essa seja a primeira de muitas vezes que você está conosco, tá bom? Que você fique à vontade no nosso meio. E o André Luiz. O André Luiz, convidado Juliano. Deus te abençoe, André Luiz. Tá? Que você seja bem-vindo no nosso meio, que essa seja a primeira de muitas vezes que você vai estar conosco. Quem está próximo aí, pode dar as boas-vindas aí, ou dar as boas-vindas aí para o André, né, o pessoal que está perto aí. E o pessoal que está perto aqui da Gabriele, dá as boas-vindas para a Gabriele aí também. Fala, poxa, que bom que você veio, seja bem-vinda. Dá aquele sorriso bonito que nós temos, né, nosso sorriso. E vai ser uma bênção. Amém, irmãos? Abra sua Bíblia em Gálatas. Gálatas, capítulo 1. Nós vamos ler a partir do versículo de número 6. A palavra do Senhor diz assim, admira-me. Gálatas 1, a partir do versículo número 6. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Você pode dizer isso comigo? Outro evangelho. Vamos lá? Para outro evangelho. Outro evangelho. O qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Assim como já dissemos e agora repito, se alguém vos prega o evangelho que vá além daquele que recebeste, seja anátema. Anátema é maldição. Paulo está dando uma advertência para a igreja da Galácia. Ele pregou o evangelho para essas pessoas, elas se converteram, mas daí ele ouviu falar que elas estão mudando, e elas estão saindo então do evangelho para outro evangelho, como eu destaquei para vocês aí no fim do versículo 6. Eles estão indo para outro evangelho. Ou seja, existe mais do que um evangelho? Não existe mais do que um evangelho verdadeiro. O evangelho verdadeiro só tem um, o evangelho é boas novas. Mas existe outros evangelhos para os quais as pessoas vão, que não são necessariamente as boas novas do Senhor Jesus. Há muitas mensagens sendo pregadas, né? Um dos conteúdos de quinta-feira, do estudo de seitas e heresias, fala justamente disso. Porque haverão outros evangelhos sendo pregados, que necessariamente não são o evangelho, que não é o evangelho contido na Bíblia. O evangelho contido na Bíblia tem uma abordagem que necessariamente não é a abordagem que as pessoas fazem. Algumas pessoas dão ênfase em determinadas áreas das Escrituras que fazem com que o evangelho ganhe um aspecto diferente. Por exemplo, se você frequenta, algumas igrejas pregam muito as Escrituras, mas somente usando textos do Antigo Testamento. E textos somente do Antigo Testamento, quando não compreendidos à luz do Novo Testamento, eles às vezes podem dar uma impressão de que Deus não é o Deus que nós conhecemos. Eles apresentam às vezes um Deus vingativo, as pessoas têm a impressão que é, ou um Deus furioso, e não compreendem a graça, não compreendem o amor, não compreendem os simbolismos contidos no Antigo Testamento. Então as pessoas dão ênfase em alguns aspectos que transformam o evangelho em outro evangelho, que não é necessariamente o evangelho de Jesus Cristo. Por isso uma pergunta que nós devemos fazer é a seguinte: será que eu estou vivendo o evangelho? Nós temos falado esse ano de evangelho e evangelismo. Então, será que eu estou vivendo o evangelho, ou será que eu estou naquele outro evangelho? Nesse outro evangelho aqui que os Gálatas tinham ido. Então, o pessoal da igreja da Galácia estava indo por um caminho meio complicado, então Paulo chama a atenção deles.
Mas tem uma outra carta na igreja que o pessoal parece que estava caminhando bem, eles estavam caminhando no Evangelho de Jesus Cristo. E aí Paulo vai nos dar algumas orientações, ele vai falar algumas coisas sobre essa igreja, que vão servir como referência para eu e você sabermos se nós estamos no Evangelho de Jesus Cristo ou no outro Evangelho, certo? Será que nós estamos no Evangelho de Jesus Cristo ou estamos no outro Evangelho? Essa igreja é a igreja de Colosso, então abra sua Bíblia em Colossenses. Vai um pouquinho para frente, vai passar Efésios, vai passar Filipenses, você vai chegar em Colossenses. A igreja de Colosso. Diz assim a partir do versículo de número 3, no capítulo 1. Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tende para com todos os santos, por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouviste pela palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vós, como também em todo mundo está produzindo fruto e crescendo. Tal acontece entre vós desde o dia em que ouviste e entendeste a graça de Deus na verdade. Segundo fostes instruídos por Epáfras, nosso amado conservo, e quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo, o qual também nos relatou do vosso amor no Espírito. É sobre esse texto que eu quero pregar essa noite, então vamos orar em o nome de Jesus. Bendito Deus, te agradeço pela tua palavra, Pai amado, lida nessa noite. Te agradeço porque o Senhor nos deixou os ensinos para a igreja de Gálatas e para a igreja de Colosso, que, Pai amado, nos servirão como, Pai amado, luz nessa noite, para que venhamos a perceber se estamos no Evangelho de Cristo ou no outro Evangelho. Nos ajuda, Pai, que o Teu Espírito Santo ministre a Tua palavra de forma poderosa aos nossos corações. Ministre em minha vida, na vida de cada irmão. Tem misericórdia de cada um dos irmãos. Tem misericórdia de nós nessa noite. Em o nome de Jesus. Amém. Irmãos, Paulo começa com ações de graças essa carta, né? Gratidão, manifestando a gratidão então para com esses irmãos. E ele fala assim, né? Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor, quando oramos por vós. Então essa igreja é uma igreja que gera no coração de Paulo gratidão. Primeira coisa que a gente tem que imaginar se a gente quer saber se nós estamos no caminho do Evangelho ou se nós estamos no caminho do outro Evangelho. A forma como você vive gera o que no coração do seu líder? A sua conduta como cristão, o que ela gera no coração do seu líder? Então vamos pensar no pastor Elias. Se o pastor Elias tivesse para falar alguma coisa a respeito de você, o que ele falaria a respeito de você? Se você é um irmão que gera dor de cabeça para o seu líder, porque tem gente que gera muita dor de cabeça para o líder. Nessa igreja aqui eu acho que não tem. Olha, de verdade vocês vão ver que a gente está bem, tá? Vocês vão ver que a nossa igreja é uma igreja bacana, nossa igreja é uma igreja boa. Não ouço falar muito de muitos irmãos que geram dor de cabeça para o pastor Elias. Mas de vez em quando tem um caso ou outro. E toda vez que nós tivermos um caso ou outro, e se você perceber que você vai ser esse caso, talvez esse seja um sinal que você está caminhando no outro evangelho. Porque quem caminha no evangelho de Jesus Cristo gera alegria no coração do líder. Amém, irmãos? Gera alegria, gera ação de graças. Quem caminha no evangelho de Jesus Cristo gera no coração do seu líder esperança. É o que Paulo está sentindo com a igreja da Galácia. Agora, com a igreja de Colosso. Agora vai ler Gálatas. Vai ler Corinto. Vai lá para você ver Coríntios, lá como ele reclama, como ele sofre com aqueles irmãos, como ele está num momento difícil com aquela igreja. Então, primeira coisa que para a gente saber, o que você está gerando no coração do seu líder? Se você é uma pessoa que gera peso, tristeza, se você fica aborrecendo o seu líder, talvez, muito provavelmente, você não esteja caminhando no Evangelho de Jesus Cristo. Essa é a primeira coisa que eu quero te chamar a atenção. O que você gera no coração do seu líder. Daí o segundo ponto, no versículo de número 4, diz assim: desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos. Então, segunda característica de uma igreja que caminha no Evangelho de Jesus Cristo. Ela tem amor para com todos os santos. E nessa palavra a gente é bom de falar, né, aqui em Rio Claro. Ela tem amor. Você pode falar o amor de Rio Clarense junto comigo? Não é o amor lá de Fortaleza, não. Fala esse, Aline, faz um esforço. A igreja tem amor para com todos os santos. A igreja tem amor. Olha, deixa eu dizer uma coisa para você. Amor presume algumas coisas. A nossa igreja tem amor de uns irmãos aqui para com os outros. Eu sei que alguns de vocês se apoiam muito durante a semana. Se apoiam se ajudando nas coisas dos filhos. Às vezes ainda tem aquele negócio de emprestar uma xícara de açúcar, um saco de arroz. Tem essas coisas no nosso meio. Porque aqui tem amor.
E amor implica numa outra coisa muito importante. Amor implica em paciência. Amor implica em paciência. Nós, como irmãos em Cristo, temos que ser pessoas pacientes. E por que eu quero falar um pouquinho a respeito de paciência antes de nós avançarmos para o ponto aqui da próximo ponto? Porque hoje em dia as pessoas são imediatistas e as pessoas não têm paciência. E esse imediatismo, ele faz com que as pessoas, muitas vezes, não tenham a capacidade de amar um ao outro, porque quando o irmão pisa na bola, você já se aborrece com ele, o irmão dá uma mancada, você já fica aborrecido com ele, e ele faz também com que você não ame a si próprio. O imediatismo, ele gera nas pessoas um comportamento que faz com que você se auto-sabote continuamente. Olha só, pensa a respeito disso, para você ver se o Evangelho está agindo em você e gerando em você paciência, ou se você ainda precisa que ele alcance você com essa virtude. Talvez você seja paciente até com os outros, mas você é paciente com você mesmo? Você é paciente com os teus sonhos? Você é paciente para alcançar as coisas que Deus tem colocado no seu coração? Que exigem muitas vezes paciência, porque às vezes demora, né, para elas se desdobrarem? Continuamente eu atendo pessoas que querem financiar a casa, né? Chama a senha, daí a pessoa vai lá na mesa e fala assim: eu quero saber como funciona o financiamento de uma casa. Quem aqui tem um sonho de ter casa própria? Quem tem sonho de ter casa própria? Então, os irmãos é abençoado. Então, ó, presta atenção nessa parte, hein? Principalmente. E se você já tem, você presta atenção se você não serve, isso aqui não serve para outra coisa que você está sonhando. Daí eu falo assim: ah, que legal, bacana, poxa, esse é um sonho super válido. Então vamos lá, eu vou fazer uma simulação para você. Antes, deixa eu perguntar uma coisa aqui. Você sabe que para financiar a casa você vai ter algumas despesas, né? Você vai ter despesas porque você quer construir, eu já tenho um terreno, eu não tenho terreno, quero fazer terreno de construção. Ah, interessante. Então, ó, você vai ter algumas despesas. Está preparado para essas despesas? Despesas? Como assim? Ah, você vai gastar com engenheiro, você vai gastar com documentação, você vai ter que dar entrada, né, na casa, não financia 100%, então você tem que estar preparado. Quanto de dinheiro você tem guardado, mais ou menos? A pessoa fala: não tenho nada. Não, tudo bem. Tem nada. Então vamos fazer a simulação aqui, ó. Quanto que é a casa que você quer financiar? Daí eu simulo lá, pede lá 30 mil reais de entrada, por exemplo. Então eu falo: pessoal, pediu 30 mil de entrada. Nossa, mas como que eu vou dar essa entrada? E a parcela ficou R$1.000. Daí eu digo para a pessoa sempre a mesma coisa. E é curioso a falta de paciência. Por isso que eu estou falando, a falta de paciência das pessoas. Falou: a parcela deu R$1.000. Ficou boa a parcela para você? Nossa, ficou muito boa. Você conseguiria pagar? Conseguiria pagar. Ou você conseguiria pagar? E a entrada? Você tem? Não, não tem. Já te falei que eu não tenho. Então tá bom. Então a gente vai fazer o seguinte: quanto você paga de aluguel? A pessoa fala: eu pago 500. Então a partir de hoje, você vai pagar 500 de aluguel e vai guardar 500. Afinal de contas, você falou que pagava 1.000 de prestação, né? Você vai guardar 500, porque você vai começar a guardar 500 por mês. E daqui a algum tempo, esse dinheirinho vai rendendo uns juros, você vai ter o dinheiro para a entrada, para a documentação, para pagar a engenharia, né? Afinal de contas, ela falou que tem condições. Daí as pessoas invariavelmente me dizem assim: ó, mas aí eu vou ficar 10 anos guardando dinheiro para juntar 30 mil. Nem sei se dá 10 anos, tá? Talvez seja um pouco antes até. E eu digo sempre a mesma coisa, eu digo assim: olha, mas se você tivesse começado há 10 anos atrás, você já tinha 30 mil agora, né? Se for 30 mil, 10 anos, eu nem sei quanto tempo que dá. Mas se tivesse começado há 10 anos, teria alguma importância para começar a dar andamento nesse sonho. E daí as pessoas, esse discurso meu não funciona muito bem, porque eu vejo que as pessoas ficam com uma cara de, nada a ver isso aí, não era o que eu queria ouvir, né? Só quer realizar o sonho assim, ó, imediato. Quer realizar o sonho imediato, mas sonho exige paciência. E por que eu estou falando disso? Eu estou falando porque o Evangelho deve desenvolver em você, querido irmão, que é minha querida irmã, que está num sonho aí da casa própria, num sonho de um carro, num sonho de sei lá o que, qual que é o seu sonho material aqui da terra. O sonho seu provavelmente vai exigir de você paciência, e isso deve ser um fruto do Evangelho em você. Afinal de contas, o amor de Jesus Cristo tem transformado as nossas vidas e nos feito pessoas mais pacientes com os santos, com todos os santos e conosco mesmo. Amém, irmãos? Então você vai ficar com esse barulho aí também agora. Se você está no sonho da casa própria, né, você não precisa me responder quanto você já guardou para realizar seu sonho. Mas amanhã você pode ir na caixa lá
né? Vai lá na Caixa, não vou falar para você me procurar, porque se for me procurar, você tem que ir lá em Santa Cruz das Palmeiras, né? Mas vai lá em Santa Cruz das Palmeiras, ou vai aqui em Rio Claro, vai na sua cidade, lá em Araras, o pessoal de Araras, se tiver, e faz isso. Pergunta para eles quanto que ia ficar a parcela. Você vai descobrir que provavelmente ela é maior do que o seu aluguel. Então, se você achar que você aguenta pagar, começa a guardar a diferença que falta. Começa a trabalhar pelo seu sonho. Para de se auto-sabotar. Amém, irmãos? Tenha em nome de Jesus Cristo amor para com todos os santos. Uma das características da igreja, então, do evangelho agindo nas pessoas, é que ela tem amor para com todos os santos. Na igreja do Senhor não tem panela. Na igreja do Senhor não tem grupos fechados. A igreja do Senhor não faz eventos onde inclui alguns e exclui outros. A igreja do Senhor ela é inclusiva. Na igreja do Senhor todas as pessoas participam com a mesma alegria. Para você servir aqui basta uma coisa, querido. Basta que você tenha amor para com todos os santos. Amém? Olha, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu estava lá atrás, antes de começar o culto lendo a Bíblia. A Sônia entrou na cozinha. Ela não sabia que eu estava lá. E a Sônia entrou para encher essa jarra de água. Para pôr a água na geladeira. Para que a água ficasse mais geladinha para a hora que eu fosse beber. Olha que carinho. O que é isso? Isso é amor para com todos os santos. Amém, irmãos? Isso é amor. Isso é amor. Aqui é um ambiente de amor. É por isso que quando a gente chama a igreja a participar, nós esperamos que todos participem, seja lá do que for, porque nós estamos participando de um ambiente de amor. Então, outra característica da igreja que vive o Evangelho de Jesus Cristo é o amor. Versículo de número 5. Qual que é a outra característica da igreja que está caminhando no Evangelho de Jesus Cristo? Olha só o versículo de número 5. Por causa da esperança que vos está preservada nos céus. A igreja de Jesus Cristo, ela tem esperança nos céus. O Evangelho de Jesus Cristo, ele gera nas pessoas esperança nos céus. Nós gostamos de viver aqui na terra. A maioria de nós gosta de viver aqui na terra. Vez ou outra, né? Uma pessoa tem ainda aquele discurso, Senhor, né? A minha mãe, eu lembro que a minha mãe às vezes reclamava quando eu era criança, tomara que você, irmã, não faça essa reclamação. Mas a minha mãe fazia uma reclamação assim, Senhor, me leva logo, pode me levar, já deu essa vida, né? Um desprazer na vida, num momento de desprazer da vida, você já falou? Tem um pessoal olhando aí, dando umas cutucadas aí, ó, tá vendo? Você fica falando essas coisas. Isso aí é para você. Tem gente que fala essas coisas, Senhor, me leva logo, volta logo, Jesus. Mas a maioria de nós acaba gostando de viver, tem alegria em viver, e não há nenhum problema nisso. Podemos gostar das coisas dessa terra, podemos gostar de carros, podemos gostar de fazer uma viagem, de comer uma boa comida, amar os nossos parentes. Isso tudo é muito bom de viver, mas a gente tem que ter principalmente esperança nos céus. Nós não podemos nos esquecer que nós estamos aqui transitoriamente. Nós somos aqui passageiros, nós estamos numa vida passageira, porque a nossa morada eterna é o céu. Amém, irmãos? É o céu. E o cristão que não tem esperança no céu, ele desanima na caminhada. Ele desanima na caminhada, porque olha, eu vou te dizer uma coisa. A vida cristã, para a maioria das pessoas, ela tem altos e baixos. Tem dia que você está com a impressão que você vai ser arrebatado. Você fala, meu amigo, era assim que Elias estava se sentindo no dia que veio aquela carruagem de fogo, eu estou escutando barulho, a qualquer momento vai passar uma carruagem de fogo que me leva também, vocês vão ver só, eu vou jogar minha blusa, vai ser uma confusão, todo mundo vai comentar, porque eu tô que tô. E tem outro dia que você está assim, você está com esse lamento, Senhor, quando o Senhor vai voltar, não aguento mais viver, ou pior, você está tão cansado da caminhada cristã que você fala, vou abrir mão da igreja. Eu não quero mais saber da igreja, eu quero saber de cerveja, eu vou voltar a fumar maconha, eu vou voltar a frequentar os bailes, porque é isso que era bom, era isso que era gostoso, e esses negócios podem alcançar o coração aí, sei lá, o que é que você vivia. Tem gente que às vezes fica lá, dá uns arrepios por causa da branquinha, sabe, um negócio meio doido assim. E eu vou te dizer uma coisa, o que nos segura no Evangelho é a esperança que nós temos que um dia vamos morar nos céus. Porque se nós perdermos essa esperança que vamos morar nos céus, a gente se perde no meio das confusão das coisas aqui da terra e é aí que as pessoas caem. Uma pessoa que decai da graça, que cai no Evangelho, que dá uma trupicada dessas trupicadas horrorosas que às vezes nós vemos os irmãos caírem, é porque esqueceu da esperança nos céus.
A esperança que nós temos nos céus, de que um dia Deus virá nos buscar, e que nós temos uma morada eterna preparada para nós lá, é o que nos conserva em Cristo Jesus, e é o que nos conserva santos, lutando pelo Evangelho em nós, para que ele seja formado em nós. Amém, irmãos? Por isso que nós não podemos nunca perder de vista a esperança da eternidade. Se você às vezes tem aí um desejo aí de decair da graça de alguma forma, o que te conserva, você sabe disso, é a esperança de que Jesus Cristo vai voltar para me buscar e para te buscar. É por isso que os céus têm que ser pregados nas igrejas. É por isso que essa esperança tem que ser pregada nas igrejas. É por isso que o amor para uns com os outros tem que ser pregado nas igrejas. Daí tem gente que às vezes pode falar assim, poxa, mas vocês são repetitivos, aí na Igreja Batista da Fé vocês vivem falando de esperança no céu, vivem falando dessas coisas, vivem falando de Jesus Cristo. Então, é o Evangelho é assim. O Evangelho vai insistir nisso, porque Cristo vai sendo formado aos poucos nas pessoas. O que a gente precisa entender, sabe o que é? É que às vezes a gente está caminhando na igreja faz bastante tempo, mas a gente ainda não se converteu. Tem gente às vezes que frequenta a igreja, vai frequentando a igreja, tal, faz amizade, faz o curso de batismo, faz o batismo, testemunha para todos que aceitou a Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas, participa da ceia, mas tem uma hora que se a pessoa não tomar cuidado, ela vai perceber que Jesus Cristo não entrou com profundidade no coração dela. Que Jesus Cristo não mudou o íntimo do ser, ela não se converteu ainda. E essa insistência em pregar o Evangelho é para que Cristo seja formado na vida das pessoas. Se tem alguém no nosso meio que não se converteu e está congregando aqui, vai se converter. E quem está ouvindo o Evangelho pela primeira vez, vai se converter também. A mensagem está sendo pregada, a esperança está sendo depositada. Qual é o desdobramento disso? É com o Espírito Santo na vida das pessoas. Mas que nós estamos insistindo, anunciando a mensagem de Jesus Cristo, nós estamos. Amém, irmãos? Por causa da esperança que está nos céus, na qual antes ouviste pela palavra da verdade do Evangelho. Terceira característica de uma igreja que vive o Evangelho de Jesus Cristo. Ela prega a verdade do Evangelho. O Evangelho, deixa eu falar uma coisa para os irmãos. O Evangelho de Jesus Cristo, ele tem uma base muito simples. Que a base é, Jesus Cristo nasceu, veio à terra, viveu uma vida de santidade, morreu em santidade para me salvar e te salvar dos nossos pecados. Pela nossa fé, pela sua redenção, ele venceu a morte, e por nossa fé em Jesus Cristo, nós temos a convicção de que um dia moraremos com ele na eternidade. Amém, irmãos? Que ele virá nos buscar, ele virá buscar a igreja. Essa é a convicção do Evangelho. Mas o Evangelho, ele tem muita informação. E para compreender o Evangelho, a gente não pode se localizar em alguns trechos somente. Porque quando a gente olha para um trecho que nem esse que eu estou olhando hoje, é como se nós estivéssemos olhando para uma peça de um quebra-cabeça. E olhar para uma peça de um quebra-cabeça, não dá para você saber que desenho que é aquela imagem, não é? Você pega um quebra-cabeça de 1000 peças, você está olhando uma imagem, uma pecinha, ela está lá embaçada, você não sabe o que é aquela imagem. Para você saber o que é aquela imagem, você tem que pegar outra peça, achar, encaixar, e você vai juntando, e aí a imagem começa a aparecer até formar todo o quebra-cabeça. O Evangelho de Jesus Cristo é a mesma coisa. Cada pregação é uma peça, entende? Cada leitura que você faz das Escrituras é uma peça. Cada momento que você se aprofunda na palavra é uma peça que você vai juntando para que você consiga formar a imagem e enxergar realmente o que é o Evangelho que ele está fazendo na sua vida. Qual é o problema? O problema é que tem pessoas que não pregam o Evangelho da verdade, então elas não entregam nem a peça certa para algumas pessoas. Tome muito cuidado com pregações, onde a pessoa ela começa a pregação, por exemplo, lendo uma palavra. Você já viu isso? Tem pregação assim, ó. Pregação assim, ó. Eu vou ler o capítulo 1 de Colossenses, versículo 3, a segunda palavra que tem no versículo 3. Sempre, diga comigo, sempre, da igreja, sempre. Essa noite eu quero pregar sobre sempre. Daí a pessoa sai pregando. Daí fala lá um monte de coisa lá que não tem nada a ver. Que sai falando, porque daí você fala o que você quiser. Uma vez eu não vi uma que era sempre, mas era janela. Eu assisti uma pregação assim. Quero pregar essa noite sobre janelas. Janela, leia comigo aí, janela. Achou a palavra janela lá, daí. Leia aí, janela, janela. Essa noite eu vou falar sobre janela. Daí ele sai falando o que ele quiser de janela. Você tem que tomar cuidado. Pode ser que esteja pregando o Evangelho? Pode ser, mas quando não está apegado às Escrituras, pode dar um problema. Você, irmão em Cristo Jesus, apegue-se às Escrituras.
Paulo, elogiando os crentes de Bereia, citando os crentes de Bereia, ele diz assim que os crentes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica. Porque tudo que Paulo pregava, eles conferiam para ver se estava nas Escrituras. Paulo não podia pregar alguma coisa que ele falava, isso eu acho que é assim. Vou falar sobre janela e sair pregando. Não podia, eles iam falar, mas onde que está nas Escrituras isso? Nós temos que confrontar o que nós temos ouvido com o Evangelho, querido irmão, em nome de Jesus. Para que nós não venhamos a viver outro Evangelho. Nós queremos viver o Evangelho de Jesus Cristo. Amém, irmãos? Nós queremos viver o Evangelho de Jesus Cristo. Então você pega o Evangelho. Tome cuidado com o que você deixa entrar na sua casa, através dos pregadores de televisão. Tem gente boa, tem gente complicada. Tem de tudo. Toma cuidado. Apegue-se ao Evangelho. Observe se o que essa pessoa prega é o Evangelho. Se o que ela prega é o Evangelho, ela está agarrado com as Escrituras, vamos embora nessa fé, porque é assim que a gente vai sendo edificado. Mas tome cuidado com o que vem sendo pregado por aí. Tome cuidado. Na palavra da verdade do Evangelho. Versículo de número 6, que chegou até vós, como também em todo o mundo, e está produzindo fruto e crescendo. Tal acontece entre vós, desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade. O que Paulo está falando para a igreja de Colosso? Que a igreja de Colosso, ela é uma igreja que evangeliza. Olha só, ele fala que o evangelho vem crescendo. O que acontece com o evangelho, irmãos? Eu não sei você, mas eu quando me converti, eu falava do evangelho sem parar para as pessoas. Hoje em dia eu falo menos, né? Hoje em dia eu percebo que eu falo menos. Não estou falando que é um defeito, porque antes eu chegava a ser intrusivo, eu queria que as pessoas se convertessem na marra. Né? Tem uns irmãos assim, né? Conhece? Queria que as pessoas se convertessem na marra, vocês conhecem, né? Queria que pessoas se convertessem na marra. Eu falava, cara, como que esse cara pode não aceitar o evangelho? Meu, eu tinha a impressão assim, a hora que eu falar, eles vão querer. A hora que eu falar, eles vão falar, nossa, que da hora isso, não é? Nossa, essa descoberta sua é fantástica, cara, também quero esse negócio para mim. Só que a gente fala e percebe que as pessoas são resistentes, e aí eu começava a entrar nos conflitos, queria entrar nos fight, e assim só gerava inimizade, gerava um desprazer, e a gente vai descobrindo, né, como o pastor Caleb ensinou aí, a Aline enfatizou, a gente vai descobrindo que o caminho não é esse, né? O evangelho é amor, até na hora de pregar o evangelho. E essa igreja, ela está espalhando esse amor, porque a palavra de Deus fala aí no versículo de número 6, que o evangelho cresce no meio deles. Que desde que eles ouviram a mensagem da graça, a palavra de esperança, o evangelho vem crescendo no meio deles. Então uma igreja que está vivendo o evangelho de Jesus Cristo, é uma igreja onde o evangelho cresce, onde o número de participantes nessa igreja naturalmente vai aumentar. Entendeu? As pessoas vão chegar, porque o evangelho atrai pessoas. Irmãos, não é todo mundo que se converte. Não é todo mundo que se converte. Eu me lembro que quando eu me converti, como para mim o evangelho era muito óbvio, eu anunciei o evangelho para muitos dos meus amigos quando eu me converti. E os meus amigos, normalmente, eles só ouviam assim, ficavam olhando com uma cara, assim, tipo... o que o Pedro está falando, né? Conversa estranha. O que esse cara está falando? Ficava olhando com uma cara assim, mas um dia eu fui na casa de um senhor que eu gostava muito, o seu Numas, e falei para ele, falei, Numas, você não acredita o que aconteceu. O seu Numas que já faleceu, inclusive. Falei, você não acredita o que aconteceu, tive um encontro com Jesus Cristo, é assim, é assado, e compartilhei com ele toda a minha experiência do que eu estava vivendo na fé. E o Numas, ele era maçom, ele tinha uns negócios dele lá. A gente se conheceu numa viagem e criamos alguns laços. Eu gostava de conversar com ele quando tinha oportunidade. E eu falei para ele, e ele ficou olhando para minha cara assim, mas daí como ele já era um senhor bem mais velho que ele, tinha idade para ser meu pai, ele falou assim, ô Pedro, de onde você tirou toda essa conversa? Eu falei, é o evangelho. E aí ele me disse assim, mas esse negócio de que você era pecador, você não tem pecado nenhum, Pedro. De onde você tirou esse negócio de pecado? Não, eu percebo que isso era um conflito que eu tinha com Deus. Que conflito que você tinha com Deus? De onde você está tirando essas coisas, Pedro? Para com isso, essa conversa é muito estranha. E ele começou a tentar rebater tudo aquilo que eu vinha crendo. Então as pessoas podem reagir de diversas formas ao nosso anúncio do evangelho. Só que invariavelmente haverá no meio deles aqueles que se convertem. Amém, irmãos? Haverá pessoas que se convertem. Não foi assim que eu e você chegamos aqui? Nós ouvimos o evangelho e chegamos aqui.
Glória a Deus porque alguém anunciou o evangelho para nós, seja pela televisão, pelo rádio, pelo irmão, o vizinho, né? Provavelmente foi um amigo. Alguém que te trouxe, que anunciou o evangelho para você e te mostrou a esperança que há em Jesus Cristo. E é assim que funciona. Nós podemos ter cursos de evangelismo, nós podemos fazer tudo isso, mas o evangelho naturalmente nos faz crescer. Então, encerrando a mensagem aqui, irmãos, característica da igreja que vive o evangelho de Jesus Cristo. Qual é a igreja que vive o evangelho de Jesus Cristo? É a igreja que alegra o coração do líder, que gera gratidão no coração do líder. É a igreja que tem amor para com todos os santos. É a igreja que tem esperança nos céus. É a igreja que prega o evangelho da verdade, pela palavra da verdade. E é a igreja que evangeliza. Nesse texto a gente consegue ver 5 características que você deve se analisar e falar, poxa, eu estou nessa igreja, eu estou vivendo o evangelho de Cristo, ou eu não estou vivendo o evangelho de Cristo. Amém, irmãos? Vamos orar em nome de Jesus? Vamos orar? Vamos ficar em pé? Gostaria de convidá-la a orar, a ficar em pé. E nós orarmos para que nós sejamos uma igreja que vive o evangelho de Cristo. Para que aqui no nosso meio as pessoas possam se sentir, ser pessoas que honram o nosso coração do nosso líder, pessoas que bendigam o evangelho, pessoas que amem uns aos outros, pessoas que tenham esperança nos céus, pessoas que pregam a palavra da verdade e pessoas que evangelizam com naturalidade, porque esse é o nosso caminho quando nós vivemos o evangelho de Jesus Cristo. Vamos orar. Bendito Deus, em nome de Jesus, te louvo pela tua palavra, Pai amado, pregada nessa noite. Pai amado, que essas 5 características vistas no evangelho, que elas sejam uma bênção, Pai amado, na vida de cada um de nós, e que elas tomem forma em nossas vidas. Nos abençoa, Pai amado, em nome de Jesus. Derrama em nossos corações, Pai amado, o desejo de agradar o nosso líder, de abençoá-lo, de honrá-lo. Pai amado, em nome de Jesus, faz de nós pessoas que honrem o evangelho e que honrem a Ti, Jesus Cristo, acima de tudo. Faz de nós, Pai amado, pessoas que com amor venhamos nos amar uns aos outros. Que ninguém aqui, Pai amado, tenha reservas, mas que possamos nos amar uns aos outros. Derrama em nosso coração amor, derrama em nosso coração paciência. Que possamos, Pai amado, amar uns aos outros e amar a nós mesmos. Que possamos, Pai amado, deixar de nos sabotarmos e caminharmos com paciência para a realização dos nossos sonhos. Em nome de Jesus, Pai amado, que o Senhor coloque em nossos corações a esperança dos céus. Que seja ela que nos conserve a cada dia. Que em o nome de Jesus, que nada roube dos nossos corações o desejo, Pai amado, de Te servir e a certeza e a confiança de que um dia o Senhor virá nos buscar, porque somos Tua noiva, somos Tua igreja. Que seja essa confiança que nos mantenha firmes nos dias, Pai amado, em que nos sentirmos fracos. Pai amado, aproveita e ora, fortalece o que está com os joelhos trôpegos e com as mãos decaídas. Fortalece-o na palavra do evangelho anunciada nessa noite, em nome de Jesus. Enche ele de esperança, Pai amado, porque um dia o Senhor virá nos buscar para morarmos contigo nos céus. Em nome de Jesus, Pai amado, oramos ainda para que o Senhor venha nos fazer em nós uma igreja evangelística, Pai amado, uma igreja que anuncia a verdade do evangelho. Uma igreja que naturalmente cresce. Cresce, Pai amado, não para que nós venhamos a contar quantas pessoas estão neste lugar, mas cresce para que o Teu corpo cresça. Cresce, Pai amado, para que a colheita seja maior. Cresce, Pai amado, para que a igreja do Senhor seja maior. Mesmo que a igreja batista da fé talvez nunca cresça fisicamente, mas que nós venhamos a crescer, Pai amado, no corpo de Cristo, abençoando pessoas, Pai amado, que conhecerão o evangelho através de cada um de nós. Faz de nós pessoas que anunciam o evangelho de Jesus Cristo e não o outro evangelho. Nos preserva, Pai amado, de toda a investida maligna, em o nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Nós estamos com um tempo bom hoje, começamos a pregação um pouco mais cedo e a mensagem do evangelho foi anunciada. Nós vamos encerrar o culto de hoje já um pouco mais cedo, você vai poder chegar um pouco mais cedo na sua casa, né? Olha que bênção. E que você tenha uma semana de vitórias em Cristo Jesus, uma semana abençoada e cuidada pelo Senhor. Amém? Amém? Vamos orar encerrando este culto então. Bendito Deus, nós te agradecemos por este culto. Te agradecemos pelos louvores, pela comunhão, por cada irmão aqui presente. Te agradecemos pela palavra anunciada, Pai amado, reservada para nós nessa noite. Nós abençoamos cada irmão aqui para que eles tenham uma semana de vitória, Pai amado, em Cristo Jesus. Que eles alcancem, Pai amado, com paciência, os sonhos que o Senhor tem colocado no coração deles. Usa-nos de forma poderosa nessa semana para honrar a Ti
para trazer toda a glória a Ti, Pai amado, porque Tu és digno, em nome de Jesus. Nos usa, Pai amado, e que o amor de Deus Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que as eternas e doces consolações do Espírito Santo de Deus sejam sobre nós, hoje, amanhã e para sempre. E o povo de Deus diz amém. Amém? Que Deus te abençoe e não vá embora sem dar um abraço em 45 pessoas aí. Deus te abençoe em nome de Jesus.